Olá, seja bem-vindo no nosso programa Direcionamento Estratégico. Toda segunda-feira, às 18 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube para te ajudar com direcionamento dentro da Palavra de Deus, o manual da vida, sem religiosidade, mas sim que pode te ajudar você no processo da vida, reescrever a sua história do jeito que assim Ele deseja. Quem deseja? Jesus Cristo. Então, hoje o direcionamento estratégico vai ser algo simples, sucinto, mas poderoso, que se você aplicar, a sua vida vai mudar pelo poder de Cristo Jesus. Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Antes de abrir a palavra de Deus para pegar o direcionamento estratégico, eu recomendo que você siga o protocolo no YouTube. O que é o protocolo no YouTube? É deixar o seu like. Você que não é inscrito, faz favor de se inscrever, absorver os mais de 1.500 vídeos, conteúdos, um curso que liberamos totalmente gratuito para você reprogramar a sua mente, para você ter uma vida poderosa, tá bom? E entre outros conteúdos poderosos que podem mudar a sua vida, porque está pautado nesse livro, tá? Então, se inscreva no canal, comenta, interage, depois pega o link, compartilha em todos os grupos que você tiver inserido no WhatsApp e principalmente no Facebook também, tá? Posso contar com sua ajuda? Espero que sim. Agora, sem mais delongas, qual é o direcionamento de Deus para mim e para você nesse exato momento, nesse começo da noite? Quer aprender? Antes, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, nos dá um direcionamento estratégico através da sua palavra. Que o Senhor possa vir abrir a nossa mente. Que o Senhor possa vir reescrever uma nova história. Mas que nós possamos aplicar aquilo que vamos aprender nesse exato momento. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pela sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só que direcionamento poderoso que Deus me entregou para compartilhar com vocês. Romanos capítulo 12, versículo 2. Muito conhecido, muito usado na programação neurolinguística. Não deixa de ser uma programação neurolinguística aqui que o apóstolo Paulo estava usando. Eu costumo dizer que ele foi um master em programação neurolinguística, um master em PNL, mais do que o Richard Bandler, mais do que Tony Robbins e entre outros famosos aí que usam essa ciência, tá bom? E diz assim: não se moldem ao padrão desse mundo. Então entenda uma coisa, não é para você se moldar, ter como exemplo o padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo é corrompido. Você não é desse mundo, você é uma pessoa do mundo vindouro. Você não pegou o código? Você é filho de Deus e Deus tem uma cidade santa para levar você para habitar, para você viver, para você morar, que é um novo céu, uma nova terra. Então não é para você se comportar como Ciclano e Beltrano está se comportando. Ah, mas está dando certo. Está dando certo aparentemente, mas ao longo prazo não vai dar certo, porque você não é daqui, você é do mundo vindouro. Então não é para se moldar. E como que você vai usar isso ao seu favor? Porque nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Se andamos com 5 idiotas, eu sou o 6º idiota. Se eu ando com 5 pessoas inteligentes, eu sou o 6º inteligente. Então você é a média das pessoas que você convive. Quem são as pessoas que você está convivendo? Está te ajudando você a ter um padrão celestial ou um padrão desse mundo? Pegou aí? Mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Você precisa passar por uma programação neurolinguística. Eu sou master em programação neurolinguística, na famosa PNL. Eu te alinho você na sua programação mental, junto com a sua linguística, junto com o seu comportamento. Eu sou especialista nesse assunto. Eu treino pessoas, eu ajudo pessoas, eu dou mentoria para pessoas. Então, meu amigo, minha amiga, tem pessoas que chegam com um padrão comportamental totalmente autodestrutivo para a imagem que ele deseja passar, por causa de uma crença, por causa de um bloqueio, por baixa autoestima e entre outros fatores. Então nós usa técnicas poderosas, ferramentas extraordinárias que vai ajudar ele no processo a se autodesenvolver, reprogramando os seus drives mentais, a sua mente, para que ele possa viver o resultado tanto que ele deseja. E aqui o apóstolo Paulo, por ele ser um master em programação neurolinguística, ele já sabia de toda essa ciência.
que no decorrer dos anos iria vir como PNL. Então ele está falando assim, ó, não se molde com o padrão desse mundo, porque você não pertence nesse mundo, você é um peregrino, e por você ser um peregrino, você só está peregrinando por aqui por um tempo, porque a nossa vida é passageira, é como uma neve, é como um fio da prata, a qualquer momento se rompe. Então não fique apegado a esse mundo, porque o seu mundo não é aqui, o seu mundo é o vindouro, o novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. Mas como você não vai se moldar? Como que você não vai se comportar? Como que as suas atitudes vai ser diferente? Pela sua mente. O poder de decisão. Eu não vou me contaminar. Como Daniel não se contaminou em Babilônia. Mas ele estava na Babilônia. Estava junto com reis. Estava junto com outras pessoas influentes. Mas ele não deixou ser influenciado, porque ele teve um poder de decisão. A mente dele era forte. A mente dele estava com os drives espirituais. A mente dele era poderosa para ele exercer a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então por isso que ele decidiu. E por ele decidir, ele não se corrompeu. Porque ele entendeu que ele estava em Babilônia, mas ele não era de Babilônia, ele era de Jerusalém. Você está vivendo esse mundo de pecado, mas você não é daqui, você é um cidadão do céu, já com a certeza e o potencial de receber o seu galardão, a sua coroa da vida. Eu ouvi um glória a Deus, aleluia, amém? Então quando você vive e para se expressar isso, qual que é o resultado? O resultado é para que seja capaz de experimentar e comprovar. Olha só, você vai experimentar e você vai comprovar, você vai ser validado, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amigo ou minha amiga, eu quero viver a boa, a perfeita vontade de Deus e algo agradável de Deus para minha vida. Mas só vou viver se eu não me moldar com os padrões desse mundo. Se eu não me contaminar com as coisas desse mundo. Se eu entender que eu estou nesse mundo para fazer a diferença, mas para fazer a diferença eu preciso ter uma mente poderosa. Eu preciso passar por um processo de renovação mental diariamente, porque diariamente somos tentados a ceder aquilo que não é para ceder. Porque lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: o bem que eu sei que tenho que fazer eu não faço, mas eu faço o mal, e aí eu estou cometendo pecado. Meu amigo e minha amiga, você precisa entender e compreender. É uma luta diária entre os desejos da carne e os desejos do espírito, mas a sua mente tem que estar forte. Vou usar um exemplo para podermos irmos já para o final do direcionamento estratégico. Moisés, ele pega 12 espias, capacitado, treinado para poder espiar a terra prometida. Esses 12 vão lá espiar, e esses 12 vão lá espiar e ele vê a terra boa, perfeita, que mandava leite e mel. Era uma terra poderosa, uma terra próspera, mas ele também olhou para o problema. Qual era o problema daquela terra? Tinha os anaquins eram os gigantes grandes, fortes, e eles chegaram para passar o relatório para Moisés, falando assim: olha, a terra tem tudo isso, conforme Deus prometeu para os nossos antecedentes, né? Como Abraão, Isaac e Jacó. Mas tem os anaquins, Moisés, tem os gigantes. Aí o povo já estava sendo influenciado, porque estava sendo amedrontado. E aí ele usa o termo: perante eles nós somos gafanhotos. A mente deles era de gafanhoto. Será que eu estou falando para uma pessoa que está assistindo aqui, que tem mente de gafanhoto, que vive se comparando, vive se ridicularizando, vive desacreditando seu potencial de herdar a terra prometida que Deus já prometeu para você? E agora ele fala assim: olha, Moisés, vai ser difícil. Aí Josué e Caleb, por ter uma mente muito forte, por eles querer e almejar viver a boa, perfeita vontade agradável de Deus, falou assim: ei, nós vamos conseguir vencer. Sim, aparentemente nós somos gafanhoto perante esses homens grandes, mas Deus é conosco. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Tudo é possível para aquele que crê. Olha, nós já saímos do Egito, nós éramos escravos lá X de anos, nós vivemos o deserto, nós estamos preparados, Deus nos treinou, a coluna de fogo nos acompanhou, nós vivemos maravilha, Deus mandou o seu maná, Deus tem nos sustentado, Deus irá nos ajudar, Deus tem passado as estratégias para mim e para você, e nós vamos nos intimidar com esses gigantes, com esses anaquim, vamos para cima, nós vamos vencer, nós vamos herdar a terra prometida. A mentalidade deles era forte.
Você não pegou ainda a ideia desse direcionamento estratégico? Deus quer fazer você ter uma mente forte, não a mente desses 12 espiãs que no final lá de Números capítulo 3, depois que você lê a história completa, o contexto, no capítulo 14, eu não lembro agora o versículo X, chave para poder revelar para você, mas você vai ler, você vai ver que eles foram fulminados por Deus, Deus os destruiu, porque eles estavam corrompendo e influenciando toda a nação de Israel. Infelizmente não entraram, né? Porque ficaram com medo. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb, os descendentes de Josué e Caleb. Deus manda te dizer através de um direcionamento estratégico: você vai viver a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Mas se você não passar por um processo de renovação mental, eliminar as toxinas do pecado da sua mente, se você não parar de moldar os padrões desse mundo que tem te feito você perder a identidade de filho de Deus, você não vai viver a boa, perfeita vontade de Deus nunca. Agora muda e você vai ver Deus não sendo obrigado a fazer, porque Ele não é obrigado a fazer nada por mim nem por você, mas por você se comportar no padrão e viver as diretrizes do reino nesse mundo em trevas a qual estamos vivendo, a mão de Deus irá agir sobre você e tudo que você colocar as suas mãos irá prosperar. Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Então, não se molde no padrão desse mundo. Renova sua mente todos os dias e tenha ciência na sua mente que você vai viver no processo dessa vida a boa, a perfeita vontade de Deus. Ah, Felipe, mas a boa vontade, perfeita vontade de Deus é no céu, claro. Mas tem mais de 8.000 promessas dentro da Bíblia condicionada a algo. Se eu fizer algo, eu recebo. Não é porque Deus trabalha com barganha, não. É porque Ele sabe que nesse mundo nós também precisamos ter coisas boas, viver a experiência agradável de Deus, perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida nesse mundo. Porque Ele entendeu que nós somos seres humanos e nós estamos aqui somente de passagem, mas dentro dessa passagem precisamos ter recursos para viver, até porque tudo é dele, o mundo é dele, o ouro e a prata não é seu, meu amigo. Você tem uma conta bancária favorável? Maravilha, louvado, exaltado seja o nome de Deus. Que Deus toque no seu coração para você ofertar valores poderosos aqui dentro desse ministério que está todos os dias trabalhando para o reino de Deus. Mas entenda uma coisa, o ouro e a prata é do Senhor, o carro que você anda é do Senhor. Deus, Ele te deu, ou melhor, Ele te emprestou, porque Ele entendeu que você é mordomo fiel e espera que você seja fiel. Então você está cuidando do patrimônio de Deus, nada é seu, até porque quando você falecer, você não leva nada que você adquiriu nessa terra, ao contrário, você vai deixar para os outros brigar, discutir para quem vai ficar, porque você vai voltar como você veio ao mundo, sem nada. Porque você só viveu tendo direito de exercer um poder sobre aquilo que Deus te ajudou você a conquistar, porque você não estava se moldando ao padrão do mundo, mas você queria viver a boa, perfeita vontade de Deus. Então Deus fez você viver no período de X de ano que você vai viver nessa terra. Pensa nisso. Deus, Ele quer que eu e você vivamos coisas extraordinárias, mas para viver algo extraordinário nós precisamos cuidar daqui. Cuide disso e você vai ver as coisas acontecerem no processo da vida. Deus abençoe, fique com Deus, te aguardo você na próxima semana, segunda-feira, às 18 horas. Traga 1, 2, 3, 4, 5, quantas pessoas você puder para o direcionamento estratégico. Eu te aguardo amanhã na Palavra com Felipe Oliver, com a palavra, no sermão, para poder te ajudar a aumentar a sua fé, a sua esperança, para te fazer você herdar o seu galardão. Até amanhã às 19h30. Abraço!